Bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos. Estamos iniciando a nossa semana e eu estou chegando a você com a porção diária da palavra, a nossa breve meditação da palavra de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua família. Que Deus seja conosco nesse dia. Estamos desfrutando, a oportunidade de viver mais um dia. É a misericórdia, a graça do Senhor manifesta sobre nós. Eu quero, nesta semana, meditar sobre o sermão profético ali no capítulo 24, 25 de Mateus, e assim estaremos meditando em algumas lições. Na verdade, diante de tantos assuntos, de tantos temas tão importantes para nós, tantas coisas boas para nós meditarmos, para nós podermos estarmos conversando, compartilhando, e principalmente quantas pessoas que estão assustadas, vivem apavoradas, pessoas que vivem inseguras, não sabem o que está acontecendo, não sabem de fato a respeito das coisas que virão, e muitos estão preocupados. Quantas pessoas que vivem completamente atormentadas em relação à questão da história da humanidade, a questão dos últimos dias, os problemas a serem enfrentados. Quantas pessoas que estão aí aflitas até mesmo por conta de uma futura guerra mundial, de um impacto nuclear, de destruição em massa. E as pessoas ficam perguntando, pastor, quando que isso vai acontecer? Pastor, o que vai acontecer diante desses conflitos que estão aí, dessa situação hoje, em relação aí à guerra da Rússia, lá da Ucrânia? O que vai acontecer com tudo isso? Na verdade, muitas pessoas elas estão assustadas, apavoradas, mas nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos mostra aquilo que o Senhor tem revelado desde já para nós, e assim então, no meio de toda a turbulência que o mundo pode enfrentar, nós podemos então caminhar de forma segura, Eu e você podemos então seguir a nossa trajetória, orientados pela palavra de Deus, e assim então, nós somos encorajados, somos fortalecidos, e o Senhor então, Ele dirige e conduz a nossa vida. Quero então ler. Hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 24, versículos 4 a 6. E a palavra de Deus diz assim: E Jesus respondeu: Tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Amém. Veja que o nosso Senhor Jesus está respondendo uma pergunta dos seus discípulos. Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Então, eles estavam já inquietos. Jesus está com eles, percebe? Jesus está falando que vai morrer. Jesus está falando que viria uma segunda vez para buscar a sua igreja. E eles estão perguntando: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do teu reino? Então, nós aqui temos o Senhor Jesus trazendo os esclarecimentos necessários, Que bom, eu e você podemos ter a orientação do próprio Senhor Jesus, falando sobre essa realidade dos últimos tempos e também da sua segunda vinda, gloriosa e maravilhosa. Esse texto, o Senhor Jesus, então, ele apresenta aos seus discípulos a realidade de que precisavam ter cuidado com os enganadores. Então, Jesus diz, olha, tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa é uma primeira grande verdade que eu e você precisamos atentar. Muitos enganadores estão por aí, pessoas que falam da palavra de Deus, mas falam da maneira como querem falar, distorcem, interpretam de qualquer forma, não seguem de fato aquilo que está revelado pela palavra de Deus, e assim então surgem muitas teorias, muitas especulações, pessoas que querem falar de qualquer coisa ou de qualquer jeito, mas é importante estarmos atentos. Jesus está nos alertando quanto à realidade dos enganadores. Também ele vai apresentar para nós, falando, muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo. Nós já sabemos disso ao longo da história. Muitos tentaram fazer isso,
muitas pessoas se apresentaram e disseram claramente que eram o Cristo. Então é necessário estarmos atentos, que o próprio Senhor Jesus já havia alertado quanto a essa possibilidade. Também nós temos aqui o Senhor Jesus trazendo mais um ensinamento para nós a respeito dos sinais dos últimos tempos. E Jesus então diz que haveria guerras e rumores de guerras. Então vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Veja bem, é o que acontece. Não só, às vezes, pensa que é só esse conflito maior que aparece na mídia hoje, mas não. Existem muitos conflitos que estão localizados em outras partes. Existem guerras que estão acontecendo em muitas partes do mundo. E às vezes a pessoa pensa que é só essa que está aparecendo aí na mídia, que está dando mais destaque, está mobilizando as nações, seja a ONU, seja a OTAN, seja a União Europeia. Na verdade, existem muitos outros conflitos que não chega para nós a informação, mas pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo covardemente mortas. E às vezes está quieto, nós não ouvimos falar a respeito dessa realidade na imprensa, na mídia, mas está acontecendo. E nós vamos recebendo através de informações que são compartilhadas hoje pela rede, e aí nós vamos ouvindo sobre isso, guerras e rumores de guerras. Então a palavra de Deus, ela já orientada pelo nosso Senhor Jesus, falando sobre a questão de guerras, de conflitos entre povos, entre nações. Então essa é uma realidade que nós precisamos olhar, não nos assustarmos, porque foi isso que o Senhor Jesus disse aqui através da sua palavra. Então ele diz, olha, fiquem atentos e não se assustem. Essa é a expressão utilizada. Não se assuste, ou seja, você está previamente orientado. Você já está previamente informado. O Senhor Jesus já deixou isso para nós, para sabermos que iria acontecer, como resultado do pecado, como resultado da maldade do coração do homem, como resultado da inveja, do ciúme, como resultado da avareza. Então, nós podemos entender que esses conflitos, eles são desenvolvidos, eles começam pautados em conceitos que as pessoas têm em relação àquilo que já está presente na natureza humana. E sempre foi assim, um querendo prevalecer sobre o outro e então usando a força e até mesmo a questão dos conflitos, da guerra, do combate, da morte, da opressão. E aqui então o Senhor Jesus está dizendo, olha, não se assuste, não fique apavorado, não fique atormentado, não se angustie. Então nós podemos ter a orientação, nós podemos saber que vai acontecer, já nos está dando a revelação da palavra, mas nós encontramos o Senhor também, ele dizendo para nós, porque é necessário que isso aconteça. Muitas vezes nós não conseguimos ter a dimensão desta palavra do Senhor Jesus. Como que uma coisa que é ruim vai acontecer e o Senhor está dizendo que vai acontecer e ainda está dizendo que é necessário que isso aconteça. Então, nós podemos olhar, através da revelação da palavra de Deus, momentos em que o Senhor Jesus, ele diretamente orientou seus discípulos para que pudesse enfrentar uma situação adversa e complicada, e Jesus estava provando os seus discípulos, estava colocando-os diante de uma situação que exigia a dependência de Deus, a manifestação da fé, e assim, então, nós muitas vezes não entendemos a pedagogia do Senhor, a forma como Ele tem para nos ensinar, para fazermos até mesmo crescer e desenvolver a nossa fé. E aqui nós temos o nosso Senhor Jesus falando sobre isso, necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Veja bem, esta parte do versículo, que termina aqui o verso 6, é muito importante para nós. Não é o fim. Veja bem, que palavra importante, para que tenhamos a condição de, mesmo diante de um conflito maior, de uma realidade apavorante em termos humanos, uma destruição grandiosa,
mas o Senhor está dizendo, não se assuste, fique atento, isso vai acontecer, mas não é o fim. Essa é a declaração do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus seja conosco e que tenhamos um dia, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar para poder amar as pessoas, vamos aproveitar para falar de Jesus, vamos aproveitar para tomar boas decisões, vamos aproveitar para usar a nossa boca para falar coisas boas que abençoam aqueles que estão à nossa volta. Vamos pedir perdão, vamos pedir perdão àqueles que nós ofendemos e vamos então caminhar para uma vida melhor, uma vida mais justa, uma vida mais santa, mais piedosa, uma vida que faça diferença. Então que Deus seja com você, seja comigo e que assim então Ele nos abençoe. Um abraço para você, que você tenha um dia de paz e assim então nós vamos terminar orando ao Senhor e esperando que amanhã tenhamos mais uma oportunidade de refletir na palavra de Deus. Quero pedir também, se você não se inscreveu aí no canal, que você faça isso, não é? Também quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que muitas vezes estejam aflitas, angustiadas, inseguras, porque a palavra de Deus ela nos traz segurança, não é isso? A palavra de Deus ela nos traz a segurança necessária, a convicção, fortalece a nossa fé e nos auxilia na nossa caminhada. Vamos então orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade de ler a Tua palavra, de poder, Deus, receber ensinamentos preciosos, maravilhosos, Deus, para a nossa vida, para nos ajudar na nossa caminhada terrena, a enfrentarmos os desafios, Deus, os problemas da atualidade, aquilo, Deus, que tem incomodado, Deus, e tem provocado, Deus, tantas tensões, e pedimos ao Senhor que seja conosco como o Teu povo, a Tua igreja, para que juntos, ó Deus, caminhemos perseverantes e confiantes, ó Deus, na revelação da Tua palavra. Assim pedimos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.